Para quem estuda espiritualidade, ouvir falar sobre os 7 corpos, corpo físico, corpo etérico, corpo espiritual, corpo causal, corpo mental, não é uma novidade. Mas você sabe o que é cada um? Vamos aprender hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Márcio Araújo e hoje eu quero expandir o horizonte de vocês a respeito dos 7 corpos. Antes de mais nada, se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e se gostar, deixa o like, tá legal? Os 7 corpos. A manifestação do ser no mundo é com o corpo físico. Isso aqui que a gente tem é um corpo. Até aí ninguém duvida disso. Mas o ser humano, ele é mais do que esse corpo que vocês estão vendo aqui. Ele tem outras, como falar assim, camadas, né? Como se fosse uma cebola. Tem uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, até que chega no miolinho. Que é para quem cozinha, para quem sabe e quem gosta, né? É a parte mais doce da cebola. Então, o ser humano não é muito diferente disso, tá? E agora a gente vai ver como. Eu vou falar aqui a ordem, né, do mais denso para o mais sutil, mas depois eu vou dar um apanhado geral para vocês entenderem como a coisa é formada, tá? Mas vamos começar então pelo corpo físico, que é o primeiro de todos, que a gente tem mais denso, né, de todos. É o que a gente está vendo, né? O corpo físico é o mais conhecido do ser humano. Ele se manifesta, é o veículo de manifestação na terceira dimensão. Muita gente chama ele de o mata-borrão da alma. Por quê? Tudo que se manifesta nos outros corpos vem vindo e acaba desembocando aqui no corpo físico. Então, se você tem alguma doença, algum problema físico, tudo começou lá na alma e veio vindo. Por isso que falam que para você curar o corpo físico, você tem que começar lá atrás, lá nos outros corpos primeiro. A cura espiritual, cirurgias espirituais são feitas dessa forma, tá? Por isso que elas funcionam, porque ela vai lá, opera lá no corpo espiritual e ele vem, por um efeito de cascata, né, vamos falar assim, acaba refletindo no corpo físico, né? O corpo físico, em determinados pontos do nosso corpo, existem feixes nervosos. Ah, por que você está falando de feixe nervoso? Nos próximos corpos vocês vão entender o porquê. Mas guarda essa informação. Os feixes nervosos, tá? Feixes nervosos aqui, pé do coração, etc. Vamos guardando isso daí. O próximo corpo já seria como se fosse um envoltório energético em formato perfeito no nosso, como se tivesse uma camada de energia em cima da gente, aqui assim, tá? Esse corpo é chamado de corpo etérico, ou também conhecido como duplo etérico. Já é a primeira camada de 4ª dimensão, aqui a gente já está falando da 4ª dimensão já, mais sutil que o corpo físico, mas não chega a ser tão sutil como o corpo astral, que é o próximo que a gente vai ver, tá? Nele, o que acontece? Onde haviam esses feixes nervosos, vão existir como se fossem centros energéticos que giram, cada um com uma determinada cor, um determinado formato, que são conhecidos por chakras. Quem já não ouviu falar, temos um vídeo de chakras aqui, tá? Quem quiser mais informações. Então, os feixes nervosos do corpo físico estão no mesmo local que os chakras no corpo etérico. Então, o que acontece? Há uma transmutação de energia no corpo etérico e esses chakras são a porta que deixam entrar ou não e sair ou não energias entre o corpo astral, que é o próximo, e o corpo físico. Então ele serve como uma ponte e transmuta o que pode e o que não pode passar entre um e outro. O próximo corpo já é o corpo astral, também conhecido como
corpo espiritual ou perispírito. Tá? Muito na literatura espírita de Allan Kardec você vai ver muito falar perispírito. Então é esse corpo aqui. Todos os espíritos possuem este corpo, que é o corpo principal de manifestação na quarta dimensão. Ou seja, você morreu, você perde o duplo etérico, você perde o corpo físico. O corpo astral, perispírito, você mantém. Pode acontecer de você degradar esse corpo também e perder. Aí é a tal da segunda morte. Mas não é o que a gente quer falar aqui. Segunda morte tem um vídeo aqui também. Podem olhar se tiverem alguma dúvida. Ele é um corpo que a gente já fala assim, ele é regido mais pelas emoções. Por quê? Esse corpo ele já tem uma matéria que compõe ele mais plástica. Então ele é muito suscetível a mudanças e essas mudanças são comandadas pela mente, pelo corpo mental, que vai ser o próximo que a gente vai ver. O que sai daquele corpo mental faz um comando que altera o arranjo do corpo astral, do corpo espiritual, do perispírito. Por isso que muita gente fala que as pessoas conseguem transmutar sua forma no plano astral. Por quê? Porque esse corpo ele é altamente maleável. Por isso, devido à ação mental, ele pode ser degradado, ele pode ser transformado ou induzido a ser transformado. Muita gente que sofre daquele processo de licantropia, onde o mago negro pega e faz com que a pessoa se transforme em um ser animal, uma monstruosidade qualquer, é devido a isso aqui. A influência mental do mago é tão forte que altera a formação do corpo, tá? E nem sempre é fácil voltar isso atrás, tá? A própria pessoa conseguir fazer isso. Tem que ter um trabalho mental bem forte. Sobre essa licantropia, eu comentei sobre isso no nosso especial de Halloween lá do ano passado. Dei uma volta aí, vocês vão ver. Eu falo de licantropia, falo de zumbis, falo de várias coisas que existem no plano astral, tá? É interessante de ver que lá não foi só de brincadeirinha, não. Neste corpo, no local onde estão os chakras no corpo etérico, existem os centros de força, ou seja, os receptores da energia que foi passada entre um e outro. Então, ali eles são emitidos, tá? E passam para o chakra, que passa para os plexos nervosos e por aí vai. Este corpo se liga aos demais pelo cordão de prata. Por isso, quando a gente sai do corpo, se vê um facho de luz, esse facho é o cordão de prata. Ele está ligado ao corpo físico e duplo etérico. Tem gente que às vezes sai em duplo etérico, tem gente que sai em corpo mental, tem gente que sai em corpo astral. O corpo astral, você vai ver esse cordão de prata ligando no corpo físico e no duplo etérico. O próximo corpo, que agora é o corpo mental, ele na realidade ele se subdivide em dois, tá? Por isso que na verdade são dois corpos, quando a gente vai falar dele. O corpo mental inferior, que também é conhecido como concreto, que seria como se fosse uma bola de luz que fica dentro do corpo astral. Ele, o que acontece? Os feixes nervosos, os chakras, aí depois consequentemente centros de força no corpo astral, se unem em um ponto único e formam uma bola de luz. Aí é a formação do corpo mental. Então ele não tem divisões de centros diferentes, ele é um centro único. Ele já é um corpo de manifestação da quinta dimensão. Alguns espíritos conseguem ver ele estando na quarta dimensão, conseguem ver, né? Mas ele é um corpo de manifestação da quinta dimensão já. Ele é um corpo onde se armazenam memórias, intelecto, a razão, formas, pensamentos são gerados a partir dele. E aqui eu quero botar eu vou contar para vocês o princípio de toda a magia que existe no universo. Tudo no universo começa aqui nesse corpo, toda a magia, né? Começa, vamos falar aqui, acontece nesse corpo. Tá? Não começa aqui, começa no próximo. Mas parte daqui a ação. Se você
tem um pensamento intenso, com muita nitidez do que você está pensando e do que está querendo, e constante, você consegue manipular a matéria astral. E se a psicosfera do planeta for mais branda, você consegue refletir isso até plano físico. Então, o princípio da magia começa no corpo astral superior, que nós vamos ver agora mesmo, vem ao corpo mental inferior, que aí já é o cérebro trabalhando, com um pensamento intenso, nítido, bem claro do que você quer e constante, ou seja, tem que ter um treinamento mental para manter aquilo ali, você manipula. É isso que todos os magos fazem. O princípio de toda magia é aqui. Por isso esse corpo ele é tão importante, porque é aqui que a coisa vai acontecer. Ela nasce no outro, vocês vão ver por quê. Esse corpo, se alguém, ele saindo do corpo astral, vai ver que tem um fio dourado ligando nele. Esse cordão é o tal cordão de ouro. Agora falando do corpo mental superior, também é conhecido como abstrato, já é um veículo de manifestação da sexta dimensão, também é conhecido como corpo causal, aquele responsável pela criatividade. Então, teorias, ideias abstratas mesmo, né? Começar a planejar alguma coisa, aqui nascem as ideias. Elas começam a ser executadas, formuladas no corpo mental inferior, no concreto. Então o que acontece? No abstrato vem a ideia, vem para o concreto e começa a tomar forma. E dali ele manipula todo o resto. Então, entenderam por que eu estava falando isso? Num começa as ideias, no outro começa a formar essa ideia. E a partir dessa formação dessa ideia, você começa a manipular as outras camadas de existência. A terceira, a quarta, na quinta dimensão. Então, nasce na sexta, vem para a quinta e manipula a quarta e terceira dimensão. Entenderam assim o princípio da magia? É isso que os magos estudam por anos e anos e anos e anos e anos. Porque é uma coisa muito difícil de se trabalhar e aprender. Tá vendo? Eu estou falando de 7 copos, estou ensinando para vocês o princípio da magia, olha só. Uma outra coisa que você precisa saber sobre o corpo mental superior é que o tempo já não influencia, ele está fora do tempo, tá? Tanto eles quanto os próximos, o tempo já não influencia ele mais. Passado, presente, futuro, para ele não quer dizer nada. Não tem mais sentido o tempo. Ah, mas por que não tem mais sentido? Bom, porque, e aí já é meio filosófico falar disso, a gente precisa entender uma coisa. O pensamento ele é mais rápido do que a velocidade da luz. Então, se a gente pegar aquela equação do Einstein, E igual a mc, onde m é a massa, c ao quadrado, né, é a velocidade da luz. Se a velocidade é maior do que a da luz, a massa tende a zero para conservar a energia. Nossa, igual compliquei, né? É verdade. E quando se trata de pura energia, o tempo não tem mais limite. Você pode pegar qualquer equação física e jogar massa igual a zero e energia tendendo ao infinito, você vai ver que o tempo deixa de influenciar. Quanto mais rápido é um estado de manifestação, menor é a influência do tempo sobre ele. Ou seja, o tempo ele se forma conforme a densidade do corpo de manifestação. Para esses corpos aqui agora, isso pouco importa. O tempo pouco importa agora. E agora a gente vai entrar dentro desse corpo mental superior, já se encontra o sexto corpo, que é o corpo búdico. Ele já é de sétima dimensão, também atemporal, óbvio, todos da agora para frente vão ser atemporais, o tempo não influencia mais na vida deles. Esse corpo búdico se sabe pouquíssima coisa sobre ele. Dizem que é onde ficam os kármicos, onde é trabalhado todas as impressões, sentimentos que você tem durante a sua existência são guardados ali, trabalhados e processados para ressignificar aquilo. Ou seja, onde você vai trabalhar seus traumas, onde você vai trabalhar suas experiências mal sucedidas para poder
dar um significado diferente para aquilo e procurar novas experiências para, vamos falar assim, curar esse trauma. Por meio dele também é possível acessar o passado e o futuro. Esse corpo, se alguém tem clarividência, né, e consegue ver futuro ou consegue ver coisas do passado, é através desse corpo que essas impressões chegam. E ele é o primeiro invólucro a envolver a centelha divina, que é o próximo corpo que a gente vai falar agora, que é conhecido como corpo átmico, ou centelha divina, mônada. É esse aqui. Na verdade não é a mônada, é a submônada, né? É o fractal da mônada. A mônada é o ser original, criado diretamente da fonte criadora, que é Deus. Daí ela se divide em vários centelhinhas divinas. Essa centelhinha divina que foi gerada, esse fractal, vai ser o corpo átmico, que é o que a gente fala que é o espírito propriamente dito, que se manifesta em 8ª dimensão já. Quando eu falo dimensões, olhem o vídeo de dimensões para entender melhor, tá? Mas são graus de densidade. É a parte de Deus em nós, presente em todas as manifestações de existência. Essa centelhinha tá em nós, tá no ar, tá no chão, tá em tudo. Cada átomo ela está presente. Cada uma delas ao seu tempo se manifestando de formas diferentes no mundo. Esse corpo átmico, que veio da mônada, como eu expliquei, cria um corpo búdico, que o envolve primeiro, que por sua vez vai estar dentro de um corpo mental superior, que por sua vez vai estar dentro de um corpo mental inferior ou concreto. Esse conjunto vai estar dentro de um corpo astral, ligados a esse corpo astral por um cordão de ouro. Esse corpo astral, então, vai estar dentro de um corpo etérico que é formado idêntico a um corpo físico, que vai estar encapsulando todos eles. E esse corpo astral está ligado aos outros pelo cordão de prata. Ou seja, várias camadas. Só que do jeito que eu falei, parece que está assim, esse aqui é o maior corpo e vai diminuindo. Na verdade, eles vão se expandindo. É um pouco complexo. Eu vou ver se eu consigo uma imagem para colocar aqui para fazer mais sentido. Mas o que falam é que o corpo físico é o menor deles. E eles vão cada vez se ampliando mais. Tá? Parece o inverso da cebola, né? Mas assim, a gente consegue entender ele pensando do maior para o menor, que é essa a ideia, mas eles são maiores do que parece. Bom, pessoal, eu espero que tenha conseguido esclarecer para vocês sobre os corpos, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então para o nosso e-mail do canal, marcioaraújo.duvidas@gmail.com. Tá legal? Não é inscrito? Aproveita, se inscreve agora, ativa o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Deixa o like se gostou, se não gostou pode deixar o dislike. E é isso, minha gente. Fiquem com Deus e até a próxima.